Sempre que se fala em 7 passos para alguma coisa, 7 passos para outra coisa, a gente pensa sempre em receitas de bolo para prosperar. E eu fiz esse propósito para que a gente entenda que alguns passos que são dados são mais sérios do que passos calculados para ganhar vantagem neles. E esse é um dos passos que vamos dar para um caminho específico, que é o caminho de excelência. Serão 7 mensagens, começando com a mensagem de hoje. E a mensagem de hoje tem como tema a linguagem do amor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 32, que é o último versículo do capítulo 12. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 32. E logo em seguida, já vamos ler também o capítulo 13, versículo 1. Primeira aos Coríntios 12, 32. E o versículo seguinte, que é o... Perdão, é 31 ou 32? Então foi eu que editei errado aqui, desculpa, gente. Então, 1 aos Coríntios 12, 31. Obrigado. E logo depois, capítulo 13, versículo 1. Quem encontrou pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio, pela honra de lermos a tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a, de forma muito simples e clara, traduzir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, numa linguagem que seja inteligível, que seja facilmente percebida pelos irmãos que vão ouvir essa mensagem, que vão ouvi-la por mídia ou assisti-la de alguma forma, e que essa palavra possa alcançar corações e mentes. Nos levantamos contra toda resistência à palavra de Deus e declaramos que nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo, de acordo com a tua própria palavra. Assim oramos e cremos, Pai, no nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Então, irmãos, na verdade, quando nós pensamos em um caminho excelente, e hoje essa expressão excelente, excelência, né? Caminho de excelência, passo de excelência, foi sempre traduzido como prosperidade. Se eu fizer esses passos específicos, eu vou conquistar aquilo e aquilo outro. Mas nós não entendemos que, na verdade, quando a Bíblia fala de excelência, nesse texto especificamente, ele está falando de um caminho longo, mas um caminho inegociável para quem deseja viver a vida plena que há em Deus. No capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre muitos dons, ele fala sobre vários dons que o Espírito Santo espalhou na igreja. Ele vem explicando que dons são esses. Mas ele encerra esse capítulo, ele inicia o próximo capítulo, propondo um caminho ainda mais excelente. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ele chega inclusive a encerrar o capítulo 12 dizendo: busquem com dedicação os melhores dons. Então o que Paulo está dizendo? Há vários dons que o Espírito Santo espalhou dentro da igreja. E alguns que nós entendemos que são os melhores. Mas ele fala, embora vocês devam com dedicação buscar os melhores dons, eu quero agora mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente do que os melhores dons. É desse caminho que Paulo está falando, e é sobre esse caminho que queremos começar a falar a partir de hoje. Primeiro eu quero apenas citar a importância assim dos dons. O que o capítulo 12 de 1 aos Coríntios fala é algo que precisamos realmente valorizar. O Espírito Santo realmente espalhou os seus dons na igreja. Hoje, pela manhã, na escola de paternidade, eu falava com os homens que estavam aqui de manhã, de como Deus, ele, por exemplo, através do nosso trabalho, ele se revela à humanidade. Algo que sempre repetimos aqui no púlpito, e vocês já sabem disso. Nós sempre costumamos repetir que não tem para Deus essa distinção entre trabalho secular e trabalho sacro ou sagrado. Não existe essa distinção de clero e de leigos para Deus. Para Deus todo o trabalho é sagrado.
Por que todo trabalho é sagrado? O próprio Cristo disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Porque o trabalho, ele é a oportunidade de que os nossos dons sejam evidenciados. É no nosso trabalho que os dons se evidenciam. É no nosso trabalho que os dons se manifestam. E esses dons foram dados por quem? Pelo próprio Senhor. Quando Deus criou o homem lá no Éden, Ele formou do barro, e depois Ele sopra na narina do homem o fôlego de vida. O que Deus fez de fato? Deus deu uma parte dele mesmo para o homem. Eu gosto de pensar nisso. É como se Deus tivesse repartido na humanidade. E um pouco de Deus está em cada um de nós, você entende isso? Um pouco da excelência dele, um pouco das capacitações que ele tem. Ele é pleno, ele é o ser pleno. Todas as capacidades estão nele. E ele fez algo tremendo, ele espalhou essa capacidade entre os homens. Então, há alguém que é muito competente na fala, alguém que é muito competente na escrita, alguém que é muito competente em trabalhos manuais, alguém que é competente na música, nas artes. Hoje em dia já se fala, já há alguns anos, hoje há algum tempo se fala do que nós chamamos de múltiplas inteligências, né? Uma inteligência matemática, uma inteligência lógica, uma inteligência emocional, uma inteligência sinestésica, alguém que sabe lidar bem com o seu corpo, não é isso? Alguém que tem facilidade de lidar com questões corporais e físicas. Essas múltiplas inteligências, na minha percepção de fato, revelam o quanto Deus espalhou as suas características na humanidade. Amém? Por isso, não há um trabalho mais importante que o outro. Por isso o trabalho do pastor não é mais sagrado para Deus, na minha percepção, do que o trabalho de um pedreiro, ou do que o trabalho de um advogado, ou do que o trabalho de um médico. Porque todos os trabalhos glorificam a Deus se forem executados com excelência. Você entende isso? Todo trabalho que é feito com amor e com excelência revela quem Deus é, já que todo o dom perfeito veio do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Então cada trabalho que eu faço revela quem Deus é. E é por isso que eu preciso amar o meu trabalho. Hoje eu falava com eles de manhã sobre isso, né? Que a ideia de trabalho ficou para nós como algo amaldiçoado por causa da origem latina, né? De tripalium, que é um elemento de tortura que matava as pessoas de forma cruel e perversa. E essa palavra deu origem à palavra trabalho. Mas há também outras origens, como labore, de onde veio labor, que antes veio operário, de onde veio ópera. E no grego a palavra poesis, de onde veio a palavra obra. Então, na verdade, o trabalho não é uma tortura, o trabalho é uma revelação da capacitação que Deus deu a cada um de nós. Amém? Está até alguém aqui que eu citei várias vezes na ausência, daqui hoje presente, o seu Tonico. Você não sabe, foi citado várias vezes, né? O Tonico que trabalha com fogão, você falou, o Tonico quando trabalha com fogão, ele trabalha com tanto amor, a gente falou sobre isso, que parece que ele está ali exercendo o ministério, porque ele ama o que ele faz, e é isso mesmo, não importa se é alguém que trabalha limpando o fogão, se é alguém que trabalha como advogado, se é alguém que trabalha como engenheiro, se é alguém que trabalha como médico, se é alguém que é um psicólogo, que é um professor. Se o que eu faço, há amor nisso, se aquilo que eu faço revela amor, revela Deus. Você entende isso? Você pode dizer amém? E por isso a igreja precisa entender isso, porque ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém aqui resolve tudo sozinho. Essa é a mensagem da interdependência. Nós dependemos uns dos outros conjuntamente para que Deus possa exercer a sua obra nessa terra. Então os dons e os talentos são manifestações de quem Deus é. E eu preciso entender que esses dons só têm sentido na mutualidade, na sensação de complementar um ao outro, nesse espaço onde pode haver competição, mas cooperação, né? Cooperação, operar junto. Quando nós cooperamos, operamos juntos, nós estamos entendendo os dons que Deus nos deu. Você entende isso? Você pode dizer amém? Agora, por isso ele fala, busque os dons. Não deve haver espaço para arrogância para quem evidencia um dom, qualquer que seja o dom, já que os dons todos foram dados por Deus. Agora, o que Paulo diz é o seguinte: além de todos os dons que eu citei para vocês, eu quero apresentar a vocês agora um caminho mais excelente do que todos os dons. Esse caminho, todos conhecem, 1 Coríntios 13, é o amor. Eu quero inclusive reler esse capítulo, né, todo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13 é a grande canção do amor, não é isso? Já foi cantado até por cantores como Renato Russo, né, que compôs uma música falando sobre amor e cita primeira carta de Paulo aos Coríntios 13. E diz assim, Renato Russo mesmo, né? Não deu uma gafe não, né? Às vezes eu troco o nome de um com o outro aí. Eu não sou bom nem de música gospel, então pior é quando sai fora da música gospel, né? Acho que eu acertei, né? Diz assim,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, ouça com atenção, eu sei que você conhece esse texto, mas permita que as palavras desse texto se entranhem em você realmente. Tá? Olha o que ele fala. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Você pode aplaudir o Senhor por esse texto? Que texto lindo, né? O teu privilégio de ler um texto como esse é um privilégio realmente. Então quero a partir de hoje pensar sobre esse capítulo, já que Paulo fala de um caminho, é algo a ser percorrido. Eu pensei em alguns passos apontados nesse caminho. O primeiro deles é o que eu chamo aqui de a linguagem do amor. Paulo diz no versículo 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu fale as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se não tiver amor. Quando ele fala falar as línguas dos homens, ele não está falando simplesmente você falar vários idiomas. Paulo aqui está puxando para uma capacidade cognitiva, capacidade de aprendizado, que torna a pessoa um poliglota, que fala as línguas dos homens. E também que entenda as diversas linguagens que há em cada idioma. Ele está falando, ainda que eu tenha um nível cultural, um nível acadêmico tão desenvolvido, que eu seja capaz de falar as línguas dos homens, se não tiver amor, isso vai ser como o barulho de um sino ou o barulho de um prato que retine. Então, irmãos, não adianta termos um nível cultural acima da média se não temos amor. Muita gente confunde acúmulo de informações com conhecimento, intelectualidade com sabedoria. Por isso a gente entra às vezes em um gabinete, em um consultório médico, e lida com alguém que estudou durante anos medicina, e que às vezes não tem a sensibilidade nem sequer olhar nos olhos do paciente, que às vezes parece estar psicografando quando atende você. Por isso você lida com pessoas extremamente cultas, acadêmicas, com juristas, com doutores, com pessoas com pós-doutorado, com pessoas com MBA, mas que não tem a sensibilidade de olhar para alguém e entender que está lidando com outro ser humano. Muito conhecimento, e mesmo teológico. Eu fico preocupado quando nós queremos vencer discussões às vezes. Fico preocupado quando o nosso interesse é que nós sempre sejamos os vencedores das pelejas, das contendas. Nós estamos aí convivendo com isso, né? Essa avidez por respostas
e por respostas contundentes, e essa briga, uma hora tem um pastor brigando com um jornalista, uma hora tem um pastor brigando com ativismo gay, uma hora tem um pastor brigando com um ativista de outras religiões, e essa briga, nós festejamos quando os nossos heróis vencem a discórdia. Olha, o nosso pastor, ele venceu a discussão. E eu penso, o que de Deus ficou no coração de alguém quando a discussão é vencida? Não que sejamos pessoas que tenhamos que ser subservientes e aceitar qualquer argumento. Me entendam, por favor, tá, irmãos? A gente sabe que há muita gente inescrupulosa se aproveitando, muitas vezes, do temperamento de alguns líderes cristãos para, através disso, criar um estereótipo, criar uma caricatura de pastores evangélicos e de ridicularizarem aqueles que defendem a fé. O apóstolo Paulo chega a dizer que quando alguém perguntar acerca da sua fé, que você tem argumentos para responder. Não podemos também ir para o extremo de achar que temos que ser pessoas tão tolas e ingênuas que eu não posso defender o que eu penso, porque simples fato de defender o que eu penso, eu vou ofender alguém. Nós temos condições sim de discutir sobre a nossa fé. Porém, até discussões filosóficas ou teológicas, se não forem regadas com amor, são sem fundamento, irmãos. Então, eu tenho andado preocupado com essa geração. Eu acho que nunca se investiu tanto nos filhos em formação acadêmica como se investe hoje. Hoje, crianças, como já falamos aqui, de 2 aninhos, que nem sabem falar direito, vão para algumas escolas, custam mais caro que algumas faculdades. Eu sei que os pais fazem isso com a melhor das intenções. Mas nós estamos ensinando uma geração a se desumanizar. Porque esses meninos perdem os vínculos primeiros. A relação mãe-filho, a relação pai, mãe e filho com a criança até 4 anos de idade é indispensável para a saúde cognitiva e emocional de um indivíduo. E nós estamos atropelando uma fase importantíssima do desenvolvimento humano, achando que a resposta da intelectualidade, de cursos acadêmicos, é o que basta. Eu tenho andado preocupado com... Eu entendo, por favor, sou pai. Eu fico preocupado sim com o futuro do meu filho. Eu quero que ele seja um homem bem-sucedido. Mas eu tenho me preocupado muito com alguns pais tão interessados em que os filhos cresçam, que empurram os filhos a uma correria acadêmica desgastante, que gela a pessoa. Isso é uma discussão séria até no meio acadêmico. Até que ponto vale a pena você pagar uma escola para o filho, além do normal, ele estuda de segunda a sexta, depois fim de semana, 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia, tornando a pessoa uma pessoa teórica demais, com poucos vínculos afetivos, muitas vezes. Há escolas hoje, por exemplo, que por causa dessa vida acelerada que temos, que não conseguem nem aceitar que a criança tenha férias. Ontem eu vi uma discussão sobre isso, tem um programa muito bom, aconselho vocês ouvirem aos sábados na Band News, na Rádio Band News, com Roseli Saião, que fala sobre nossos filhos. É um programa interessantíssimo. É uma mulher, uma terapeuta, que ela traz conceitos muito fortes de família. E discuti exatamente sobre isso ontem. As escolas que durante as férias promovem atuações acadêmicas de férias. Para a criança ter reforço escolar, para que ela estude mais, trabalhos específicos. Ela falou, gente, as férias... Estava falando sobre isso com alguém esses dias. As férias são necessárias. Férias não são à toa. Eu, por exemplo, sou um pecador que preciso me consertar, porque muitas vezes não tiro férias como deveria tirar e estou sofrendo por causa disso. Agora, por que a criança tem 2 férias no ano? Porque ela precisa. Ela está em formação cognitiva, ela precisa descansar a mente dela. Então, o que alguns pais estão fazendo hoje, no período de férias, bota a criança para reforço escolar. Para estudar numa escola mais tantas horas, para se preparar para um concurso. E sabe o que está acontecendo com isso? Uma geração que está se desumanizando. Uma geração que só pensa em resultados. E aí não há espaço para o amor mais. Não há espaço para a sensibilidade. Então nós precisamos sim, evidentemente, como pais, estimular nossos filhos a estudarem. É necessário, você tem que ser responsável por isso. É responsabilidade da família, da sociedade, do Estado, disponibilizar a educação para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. É do seu papel, faça isso sim. Procure a melhor escola, invista na melhor escola, cobre do seu filho, mas entenda que o seu filho precisa aprender sobre amor. Amém? Amém, irmãos? E amor aqui, citado por Paulo, é a palavra ágape, ou agape, se alguns preferirem do grego. Ágape, a origem dessa palavra é exatamente dádiva. O amor no conceito divino, o amor no conceito bíblico, é o amor da entrega, da doação, da renúncia pelo próximo. Se os nossos filhos não aprenderem isso, e cada vez mais nós estamos submergidos, submersos, afundados numa cultura capitalista.
Numa cultura do ter vale mais do que o ser. Numa cultura que nos impregnou de que os nossos filhos precisam ser bem-sucedidos a qualquer custo. E ser bem-sucedido é ganhar um bom salário. E há muitos jovens indo para faculdades que eles não querem fazer, porque os pais empurram com ela dentro, porque é a carreira mais rentável. Como nós já falamos aqui algumas vezes, nossos filhos não aprenderam que o saber é um valor em si próprio, intrínseco em si próprio. Alguém não faz a faculdade, não é pelo retorno que vai ter. Ele tem que fazer a faculdade pelo aprendizado que ele quer aprender. E nós estamos ensinando no nosso país, o povo a aprender apenas como um meio para um fim. Eu sei que você pode dizer, pastor, é muito fácil falar isso, mas o mundo está vivendo uma crise financeira terrível. Eu entendo isso, irmãos. Mas entenda uma coisa. O que vai trazer para o indivíduo sentido de vida não é dinheiro nem colocação financeira, é amor. Como disse C.S. Lewis, nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para amar. E amor, evidentemente, envolve responsabilidade. Então, eduque o seu filho, mas prepare o seu filho para amar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Jovens, amem. Amem os que necessitam. Amem aqueles que não podem fazer nada por você. Gaste o seu tempo cuidando de gente que não vai te dar retorno. E isso é a escola da vida. Isso vai te dar sensibilidade. Eu quero falar uma coisa para você, que é um paradoxo, tá? Preste atenção nisso que eu vou falar aqui agora. As escolas que botam cursos longos demais, extenuantes, eles sabem que isso é um equívoco pedagógico. Nossa mente tem um tempo de armazenamento de informação, mas isso é capitalismo. Eles empurram você para uma criança, para uma escola que vai além do período para ele estudar igual um louco e cansa a mente dele. A criança precisa de lazer, precisa de família, o jovem adolescente precisa de relacionamento, e a igreja presta um serviço essencial para essa saúde, porque é um ambiente onde você faz trabalhos voluntários, é um ambiente onde você se relaciona com gerações diferentes. O ambiente da igreja possibilita o que nenhum outro grupo social nesse mundo possibilita, nem o Lions Club, nem Country Club, nem maçonaria. A igreja possibilita jovens a interagirem com adultos, com anciãos, com homens, com mulheres, com gente rica, gente pobre, gente da classe média, gente da classe alta, gente culta, gente incauta. Essa mistura de culturas num só ambiente, você não tem noção do benefício que isso é para o mercado de trabalho globalizado de hoje. Os homens que mais entendem de projetos de seleção querem homens e mulheres sensíveis, que entendam a dor da humanidade. E se você colocar o seu filho apenas para ser uma pessoa acadêmica, você está matando a possibilidade de sensibilidade com a dor do próximo. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos estudar, sim. Eu já falei várias vezes do perigo dos extremos, né? Eu sou crente há muito tempo, então eu vi tudo que é extremo. Então, o fim de um extremo, eu lembro quando eu entrei no seminário teológico, quase que me mataram. Vai falar para teologia? Teologia mata, a letra mata. Então havia um estímulo equivocado de que os jovens não estudassem, que a ciência ia roubar a fé. Isso foi um extremo ruim. Mas eu temo que estejamos indo para outro extremo, de confiar o futuro dos nossos filhos tão somente na formação acadêmica. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Amém, irmãos? Eles têm que estudar, têm que se preparar, mas primeiro têm que entender a linguagem do amor, porque senão essa voz não vai ser ouvida pela alma das pessoas. Depois ele fala, ainda que eu fale as línguas dos anjos. Então é outro extremo. Eu não sou a pessoa que estou me preparando para a academia, porque eu sou um cara cheio do Espírito Santo. Eu falo as línguas dos anjos. Eu tenho dons, então Deus vai fazer tudo por mim. Ele está dizendo o seguinte, se você é uma pessoa cheia de dons espirituais, mas não tem amor, também é inoperante. Tanto quanto é inoperante quem tem uma intelectualidade vazia de amor. Mas como pode ter alguém manifestando os dons do Espírito Santo e não amar? É o que mais vivemos na igreja muitas vezes. Pessoas têm dons de cura e usam esse dom para se completar em cima disso. Pessoas que têm dons de operação de maravilhas, liberta pessoas endemoniadas e usa isso para expor a pessoa ao ridículo muitas vezes. Pessoas que têm dons proféticos e usa isso para ganhar dinheiro e humilhar pessoas a quem Deus manda que entregue uma palavra profética. Até as manifestações espirituais, se forem sem amor, matam também. Os irmãos entendem isso? Então, eu preciso que os irmãos entendam isso muito claramente. Eu creio nas manifestações, na atualidade de todos os dons do Espírito Santo. Eu creio que nós, como igreja, precisamos buscar que esses dons se manifestem.
Eu creio que precisamos orar para que esses dons se evidenciem na igreja. Mas, irmãos, se não houver amor na manifestação desses dons, vai haver competição, vai haver disputa. Os dons só têm sentido se seguirem o caminho do amor. Amém? Se eu entender que o meu dom é para servir o meu irmão, se eu entender que o meu dom é para abençoar o meu irmão, não para que eu leve vantagem com isso, não para que eu seja visto como alguém que é celebridade na igreja, não para que eu pise aquele que não tem esse dom. Então Paulo diz que se eu tiver tanto as línguas dos homens, se eu falar as línguas dos homens, ou mesmo as dos anjos, se não tiver amor, aí ele fala algo muito forte. Serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Toda a cultura, toda a preparação acadêmica, toda a manifestação de dons espirituais sem amor, é como uma música sem graça, é como um barulho irritante. Um sino que ressoa não tem muita musicalidade. Quem já foi em Guiricema sabe o que eu estou falando, né? Lá em Guiricema, na cidade que nós temos a missão, no interior de Minas tem aquele modelo católico de meia hora, eu acho, ou 15 minutos. 15 em 15 toca o sino. Pam, pam, meu amigo. Vai lá nos tímpanos, depois vai lá na alma da gente. Aí de hora em hora ele bate, sei quantas vezes, bate as horas, imagina quando chega do meio-dia. Pam, 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 pam. Não é irritante isso? Assim é a linguagem que não tem amor. Seja no campo acadêmico, seja na administração dos dons. Sem amor, nós somos uma música sem graça. Você entende o que estou falando? Sem amor, nós somos um barulho irritante, como um prato que retine, um prato de bronze que bate. Tem! Você entende? Não há harmonia, não há leveza, não há doçura, quando a linguagem que exercemos é uma linguagem sem amor, seja ela acadêmica ou religiosa, seja ela com preparo para falar as línguas dos homens ou as línguas dos anjos. E a linguagem é tão interessante que esse texto começa falando de linguagem, né? Linguagem que é tão necessária para a vida humana, para o nosso desenvolvimento humano. Linguagem que faz parte digamos assim, das características básicas, das atividades básicas cognitivas do ser humano, do seu desenvolvimento. É uma das coisas que mais nos diferencia entre a criação, a linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Mas interessante que todos nós nascemos, a linguagem ela é verbal ou não verbal, evidentemente, mas a linguagem verbal, que é a fala que nós mais entendemos, evidentemente a linguagem não verbal é tão importante quanto a verbal, e às vezes muito mais importante, mas o que nós mais percebemos essa linguagem, eu estou falando, vocês me ouvindo, através da fala. É interessante pensar que todos nós nascemos com as cordas, ou como alguns preferem, as pregas vocais. Nós nascemos com os mecanismos para a fala, mas nós só falaremos se formos ensinados. Quando a criança nasce, ela aprende convivendo. Não é assim? Como eu já falei várias vezes, pegue uma criança e coloque no meio do mato, no meio da floresta, sem nenhum ser humano perto dela. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai imitar o som dos animais. Há muitos experimentos de crianças que foram encontradas, criadas entre animais, que não conseguem falar. Até porque também é o que a gente chama do período crítico, né? Do período sensível para isso, que é a aprendizagem da fala e da linguagem. O Senhor está dizendo aqui o seguinte: existe a língua dos homens, existe a língua dos anjos, mas sem amor, isso é ininteligível, isso é insensível, isso é grosseiro. O que vai dar leveza, o que vai dar entendimento à sua linguagem, seja com a academia, ou seja com o Espírito Santo, ou de melhor com ambos, porque não está excluindo as duas aqui. Você entende? Está aqui implícito na linguagem, que eu posso ter os dons do Espírito Santo, falar a língua dos anjos, e eu posso também ter a língua dos homens, porque Paulo era esse cara. Paulo falava grego, falava hebraico, falava latim. Paulo entendia de filosofia, mas falava em línguas estranhas, profetizava, era profeta. Então Paulo era esse cara erudito na leitura e cheio do Espírito Santo. Mas ele fala: o que vai dar sentido ao que eu falo não é nem a minha qualificação acadêmica e nem mesmo a manifestação dos dons. O que vai dar sentido à minha fala é o amor. Amém, irmãos? O amor faz as coisas serem compreendidas. Um médico que ama fala diferente. Um psicólogo que ama, um professor que ama, um motorista que ama, um pedreiro que ama, um pastor que ama, é diferente.
Quando a pessoa fala, a alma do indivíduo entende. Há uma conexão inexplicável. Há uma empatia incompreensível a princípio. Quando a fala sai com amor. Pode ser alguém que fale de forma erudita, que use termos técnicos, ou pode ser alguém que fale errado, que mal sabe pronunciar o português correto. Quando essa voz vem recheada de amor, alguma coisa muda. Você entende o que eu estou falando? Amém? Então o que ele está dizendo, o que vai dar sentido à nossa linguagem é o amor. Se a linguagem humana é esse fruto da capacitação mecânica inata que temos, dos aparatos necessários para a fala, somados à interação com outros indivíduos, espiritualmente também é assim. Nós fomos gerados em Deus, com a possibilidade de falar a sua linguagem. Mas essa linguagem, a linguagem de Deus, é a linguagem do amor. Por isso, quem lê a Bíblia para discutir teologia se perde. Quem procura na Bíblia, acabou sentir, foi discutir, está gastando seu tempo. Essa aqui é a linguagem do amor, meu irmão. Amém? Isso é uma carta do amor de Deus por nós. O Deus eterno, com a mente que a nossa mente jamais pode perceber. O Deus criador dos céus e da terra, empreendeu um esforço, se é que eu posso dar esse termo para Deus, para colocar em nós um texto sagrado com a linguagem que pudéssemos entender. Isso é amor. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Essa linguagem também é aprendida. Portanto, o primeiro passo para que possamos viver um caminho de excelência é aprender essa linguagem. Eu aprendo a linguagem dos homens com estudos. Eu vou a uma escola, se eu quero aprender alguma ciência humana ou exata, eu vou aprender na área acadêmica. Eu até aprendo sobre os dons convivendo com pessoas que têm os dons, orando, buscando, como ele falou, busquem os dons, a manifestação desses dons. Mas a linguagem do amor, ela faz parte de um caminho longo e um caminho desgastante. Eu quero encerrar essa palavra trazendo exatamente uma lição prática dessa linguagem. Abra sua Bíblia mais uma vez no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Como eu aprendo a linguagem do amor? Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Se o primeiro passo para esse caminho excelente é falar a linguagem do amor, eu quero encerrar hoje pensando como eu aprendo essa linguagem. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa é a linguagem do amor. A primeira coisa importante sobre essa linguagem é que ela é prática.
ela é muito menos teórica e muito mais prática. O amor ágape é esse amor aqui. Se você quer de fato ter uma vida de excelência, começa a se enquadrar nesse caminho. Um perito na lei, de novo, um homem culto, era um doutor da lei. Esse homem, embora fosse a lei judaica, para nossa percepção, a lei religiosa, mas eu quero que você entenda que a lei judaica era a lei que regia a nação de Israel. Então era de fato um advogado, era um doutor em direito. Tinha lá aqueles escribas, mas o doutor era um cara no modelo judaico que era uma espécie de um doutor em direito, alguém que está além de uma graduação. Eu não sei como é que usa direito isso, tem alguma... É um jurista, né? Então um cara que chegou no nível, talvez fosse no Brasil hoje, alguém lá o ministro do Supremo Tribunal Federal, um cara do auge, que entendia tudo de lei. Esse homem vai para Jesus e faz uma pergunta, e o texto diz que ele não perguntou porque queria aprender, ele queria colocar Jesus à prova, porque quando há muita cultura e pouco amor, as coisas são feitas de forma intencional, muitas vezes. Intencional no sentido maligno da palavra. Então ele pergunta a Jesus, mas como é que eu faço para herdar a vida eterna? A vida zoe, da qual eu falei mais cedo. A palavra zoe, vida abundante, vida plena. E Jesus fala, você conhece a lei, você é um jurista. Você é um doutor da lei, você é um perito na lei. Ele diz, a lei diz que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Jesus, em outro texto, diria que esses 2 mandamentos sustentam toda a lei e os profetas. Toda lei que existe na Bíblia é sustentada pela lei do amor. A lei da prosperidade, a lei da saúde, a lei da cura, a lei do crescimento, qualquer lei que você imaginar está sustentado pela lei do amor. Ele fala, mas tudo bem, eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? Porque outra coisa importante em quem apenas quer cultura é que de fato ele não quer se responsabilizar. Jesus então faz com ele um caminho interessante. Jesus não responde diretamente a pergunta desse homem. Ele começa uma parábola. Ele dá uma volta com esse homem. Ele fala, olha, vocês ouviram a história? Passou um homem no caminho, foi assaltado, ficou quase morto. Aí veio um sacerdote, passou de largo. Veio um levita, passou de largo. E veio um samaritano. E aí Jesus, ele também, quando queria atingir, atingia, né? Quando ele falou samaritano, para aquele doutor na lei, samaritano era a pior escória para os judeus. Era como se ele falasse, passou um pastor e ignorou. Passou um ministro de louvor e deu importância. Depois passou um pai de santo. Depois passou um imã. Depois passou um sacerdote judeu. Depois, você entende? É para confrontar mesmo. Depois passou um padre. Depois passou alguém que mexeria nas entranhas da religiosidade judaica. Passa um samaritano. Aí esse homem para. E aqui vem a linguagem do amor. A linguagem do amor, ela está muito mais preocupada com a misericórdia do que com o juízo. Eu confesso que eu andei triste esses dias vendo essas discussões acerca da redução da maioridade penal. Eu sei que a resposta não é simples para essa questão. Eu nem quero aqui fechar a questão, que eu não sou o dono da verdade. Entendo que, até dos dois lados, fiquei muito indignado em ver pessoas defendendo, assistiram, acho que alguns assistiram as 2 sessões da Câmara dos Deputados lá, do Congresso Nacional, sobre a questão da lei da maioridade penal. E tanto quem defendia a redução, como quem era contra a redução, muitas vezes faltou sensibilidade dos dois lados. Se falava dos mortos pelos adolescentes como se não fosse nada. E quem defendia falava dos adolescentes como também se fossem nada, apenas bandidos e marginais. Mas o que me incomodou algumas vezes foi a forma que a discussão foi feita. Sabe-se lá com quais interesses. E me incomodam muito mais, honestamente, a nossa bancada evangélica em alguns pronunciamentos. Muito infelizes. Com o mínimo de sensibilidade. É lógico que ninguém aqui é a favor de impunidade. A gente entende que já há punição no país. Se infelizmente o ECA não é cumprido como deveria ser cumprido, por falhas nossas de toda a sociedade e principalmente do Estado. É lógico que alguém que assassina uma pessoa de forma perversa e hedionda tem que ter uma punição forte. E essa punição existe, ela não é cumprida no país. Mas eu não quero de fato entrar no mérito da questão. O que eu quero colocar é o seguinte: me causou muita estranheza e mal-estar ver alguns líderes cristãos falando com ódio. Que tem que morrer, leva para tua casa, de forma simplória, estúpida.
Eu entendo que aquela pessoa estava defendendo um ponto de vista, é um direito de defender. Gente, presta atenção. Eu sou plenamente a favor que cada um discuta pelos seus direitos e defenda os seus pontos de vista. E ali é lugar para isso. Certo? Ali estão discutindo e brigando, mas a forma que pessoas se apresentavam como pastores, como líderes cristãos falaram, para mim foi muito ruim ouvir aquilo. Eu fico pensando, será que não é assim que fazemos quando discutimos nossos pontos de vista com as pessoas? O importante é vencer a guerra. Está vendo esse cara na praça? É vagabundo. Quantas vezes nós damos voz a esse senso comum, insensível? Quem te disse que está na praça só porque é vagabundo? Você conhece a história dele? Você parou para sentar e ouvir de onde ele veio? Qual é a sua família? Ah, fulano só quer fumar crack, cheirar cocaína porque é malandro. Você conhece de fato o que a dependência química gera no cérebro de alguém? Ah, esse garotinho está roubando aí porque não quer nada com trabalho. Você sabe o que é alguém ser abusado pelo pai, abusado pela mãe, ver a mãe se prostituindo dentro de casa desde 3, 4, 5 anos, 2 anos de idade. E olhar para uma sociedade que se protege dessas pessoas, tratando-as como se fossem desumanos, inumanos. Isso não explica tudo. E você não é obrigado a concordar comigo, e você pode até achar que tem que reduzir a maioridade penal, um direito seu, mas por favor, quando falar de seres humanos, fale das pessoas que Deus ama, seja o marginal ou seja a vítima. São pessoas que Deus ama. Se nós abrirmos mão desse evangelho, vamos fechar essa porta, colocar outra placa lá na frente, nós não somos igreja. A dor do ser humano tem que nos ferir, gente. E é lógico que dói muito saber que uma pessoa inocente foi assassinada por um adolescente. É lógico que dói muito. E tem que doer. Mas eu não posso ignorar que essa dor é falta de amor na humanidade. Eu tenho que ver a situação. O que o samaritano faz? Ele para, ele não vai de longe, ele chega perto. Quando você chega perto de alguém, você entende as dores. Quer entender a linguagem do amor? Se aproxime dos feridos. Algumas vezes discuto com alguns pastores que falam, esse papo que vocês falam é de dor emocional. Isso é conversa fiada, você nasceu de novo. É porque você não sentou no gabinete com alguém que foi abusado sexualmente e viu a dor dessa pessoa 40 anos depois. É porque você não sentou do lado de um filho que foi rejeitado pela mãe quando estava amamentando e sentiu a dor desse filho. É porque você não sentou do lado de uma filha que foi rejeitada pelo pai e abusada por ele. Você não sabe de fato o que é essa dor. Então não fale daquilo que você não conheça. Igreja, a linguagem do amor tem que nos levar para perto dos feridos. Os irmãos entendem isso? Amém, irmãos? Nós não podemos transformar esse auditório num lugar de gente egoísta, que vem aqui para buscar a vantagem de Deus. Você vem aqui para ser confrontado por Deus, para amar e ver que ninguém está vendo, enxergar que ninguém está enxergando e perceber que ninguém está percebendo, mas a igreja precisa enxergar, porque essa é a linguagem do amor. Ele viu a ferida daquele homem. Na linguagem do amor, eu mudo minhas prioridades pela dor de alguém. Aquele homem estava de viagem, tinha compromissos, mas ele parou tudo por uma pessoa que ele nem conhecia. Enquanto eu não for capaz de abrir mão de vantagens minhas por alguém que eu não conheço, eu não entendi de fato o que é amor, porque muita gente faz para aqueles que eles conhecem. Mas eu ajudo. Quem se ajuda? Ajuda minha irmã, meu irmão, meu tio, minha mãe. Ok, isso é sua obrigação. A linguagem do amor é fazer isso por alguém que você não conhece, por alguém que não vai te dar retorno nenhum, por alguém que vai virar as costas depois e esquecer o que você fez por ele. Essa é a linguagem do amor, essa é a linguagem do Cristo. Esse homem parou tudo. Depois sabe o que ele faz? Ele está no seu cavalo, ele desce do seu cavalo e coloca o ferido no cavalo. Depois de ter curado as feridas, o tratamento básico, principal, coloca no cavalo. Ele abriu mão da sua cavalgadura. Ele abriu mão do que lhe era direito. Ele podia falar, ajudei esse cara, mas não tem como levar. Porque para eu levar, só tem um cavalo aqui. Só tem um lugar no cavalo. Eu não vou andar a pé para ir de cavalo, a cavalo. Mas ele fez isso, ele foi a pé para que o ferido fosse a cavalo. Será que eu estou pronto para abrir mão de coisas que são meus direitos, que eu posso estar com a razão, e abrir mão de uma discussão que eu estou com a razão, porque eu amo meu irmão que é mais fraco do que eu? Será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou pronto para calar a voz? Sei que eu poderia dar um argumento só e matar aquela pessoa com uma palavra, mas eu me calar por amar aquela pessoa, mesmo que ela nunca entenda, mesmo que ela nunca fique sabendo disso. Ou será que eu sempre tenho que ganhar discussão, mesmo que eu mate alguém? Será que eu sempre tenho que ter a última palavra, mesmo que eu arrebente o coração de alguém mais fraco do que eu? Esse homem foi até aquela hospedaria
investiu, imagina ligando para a esposa e falando: amor, aquele dinheirinho estava reservado para as férias, que a gente ia lá para a região dos lagos, que a gente ia lá para Paris, aquele passeio para Disney, esquece, o dinheiro está todo indo embora aqui, que eu vou investir num cara que eu nem sei quem é, mas que eu achei meio morto na estrada. Será que eu estou pronto para fazer isso? E aí, presta atenção nisso aqui, quando ele acaba a história, Jesus pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo? Qual dos três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Quem foi o próximo do homem que estava ferido? E aí, o doutor da lei, se mordendo de raiva, para não admitir que era o samaritano, para não dizer foi o pai de santo, para não dizer foi o monge budista, para não dizer foi o rabino judeu, foi o imã muçulmano, ele disse: foi aquele que usou de misericórdia com o ferido. E aí, Jesus falou: faça o mesmo, e você viverá o quê? A vida eterna que ele falou, a vida zoe, o que vai dar sentido à tua vida, que a vida zoe, a palavra zoe do grego, é a vida de Deus. Tem a vida bios, que é a vida biológica, a vida psique, que é a vida psicológica, e tem a vida zoe, que é a vida de Deus ou dos deuses, é a vida totalmente satisfeita, é a vida da bem-aventurança. Ele falou: você quer ter uma vida com sentido? Essa é a grande pergunta da humanidade. Você quer ter uma vida que vai responder às crises filosóficas, às crises de Sartre, às crises de Nietzsche, às crises de Freud, às crises de todos os homens que tiveram crises? Ame e tenha misericórdia de quem não pode fazer nada por você. Isso vai dar sentido à sua vida. Diz que ele está falando. Por isso ele falou: aquele que teve misericórdia, 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 ou seja, misericórdia é aquela pessoa que é capaz de sentir no seu coração a miséria do outro. Isso dá sentido à vida. Isso não é religião, gente. Isso é muito mais do que religião, isso é vida. Por isso eu tenho certeza que nós vamos tomar muita surpresa no céu, achando que salvos são quem são os evangélicos. Salvos são justos que foram comprados pelo sangue de Jesus e que têm uma vida de misericórdia, porque misericórdia é a linguagem do amor. Você entendeu isso? Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Primeiro passo para um caminho de excelência é entender a linguagem do amor. E, meu irmão, quer aprender essa linguagem? Ela está aqui. Crentes, voltem a ler a Bíblia. Em nome de Jesus, geração, como você pediu, geração Ctrl+C, Ctrl+V. Geração copia e cola. Volte a ler a Bíblia. Mas não leia esse livro como quem lê um periódico comum. Esse livro não é comum. Está ouvindo bem? Esse livro aqui, que é o livro mais vendido do mundo, mais traduzido do mundo, mais perseguido na história da literatura humana. Esse livro, que é um documento histórico seríssimo, é muito mais do que isso. Esse é uma carta do amor de Deus por nós. Quando você lê esse livro, pare tudo que estiver fazendo, diga: Deus, fala comigo, Pai. Quer aprender a linguagem do amor? Viva misericórdia. Quer ver misericórdia? Sai do seu lugar de conforto e vai em busca dos miseráveis. Assim como ninguém aprende perdão sem ser traído. Ninguém aprende a perdoar sem ser traído. Ninguém aprende humildade sem antes ser humilhado. Ninguém aprende misericórdia sem antes ser tocado pela dor do próximo. Quer um caminho de excelência? Comece aprendendo a linguagem do amor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.